Piratas do Caribe versus realidade. Hollywood mentiu sobre tudo. Quando você pensa em piratas, provavelmente vem à mente a imagem de Jack Sparrow balançando sua espada. Ou talvez Barba Negra aterrorizando os mares com sua crueldade desenfreada. Hollywood nos vendeu uma versão romantizada e, ao mesmo tempo, brutalmente simplificada da pirataria. Mas a verdade é muito mais fascinante e complexa do que qualquer roteiro de cinema jamais ousou mostrar. Os piratas reais não eram apenas bandidos desorganizados vagando pelos oceanos em busca de tesouros. Eles eram, em muitos aspectos, pioneiros de sistemas sociais avançados, criadores de códigos democráticos que anteciparam conceitos modernos de justiça social, e organizadores de comunidades marítimas que funcionavam com uma eficiência que faria inveja a muitas corporações modernas. A grande mentira de Hollywood. A indústria cinematográfica transformou os piratas em caricaturas unidimensionais. Nos filmes, eles são retratados como selvagens sem lei, movidos apenas pela ganância e pela violência. Esta representação não poderia estar mais longe da verdade histórica. Na realidade, os piratas desenvolveram alguns dos sistemas sociais mais progressistas de sua época, implementando conceitos de democracia, igualdade e proteção social que só se tornariam comuns séculos depois. A imagem do pirata como um homem sujo, desdentado e completamente irracional é uma construção hollywoodiana que ignora a sofisticação real dessas comunidades marítimas. Os piratas eram, em sua maioria, marinheiros experientes que haviam abandonado a marinha mercante ou real devido às condições terríveis de trabalho, aos salários miseráveis e ao tratamento desumano que recebiam nos navios legítimos. Códigos democráticos, a verdadeira revolução dos mares. Uma das mentiras mais flagrantes perpetuadas por Hollywood é a ideia de que os navios piratas eram ditaduras brutais comandadas por capitães tirânicos. A realidade era exatamente o oposto. Os piratas criaram alguns dos primeiros sistemas democráticos funcionais do mundo moderno, antecipando em séculos os princípios que consideramos fundamentais hoje. O código pirata mais famoso, conhecido como Código dos Irmãos da Costa, ou Código de Brethren, estabelecia regras claras e democráticas para a vida a bordo. Diferentemente dos navios da Marinha Real, onde os capitães tinham poder absoluto e podiam chicotear ou executar tripulantes por qualquer infração menor, nos navios piratas, o capitão era eleito pela tripulação e podia ser destituído por votação. Este sistema democrático era revolucionário para a época. Enquanto na Europa e nas Américas, a maioria das pessoas vivia sob monarquias absolutas, sem qualquer representação política, os piratas praticavam uma forma de democracia direta que dava voz igual a todos os membros da tripulação. Cada pirata tinha direito a um voto nas decisões importantes, incluindo a escolha do capitão, a definição de rotas, a distribuição de presas e até mesmo questões disciplinares. O processo democrático pirata ia muito além da simples eleição de líderes. Eles desenvolveram sistemas de checks and balances, freios e contrapesos, que impediam o abuso de poder. O capitão comandava durante as batalhas e navegação, mas em todas as outras situações, sua autoridade era limitada pelas decisões coletivas da tripulação. Mais impressionante ainda era o sistema de justiça pirata. Enquanto nos navios convencionais, os capitães podiam punir arbitrariamente, nos navios piratas, qualquer punição significativa tinha que ser aprovada por julgamento da tripulação. Este conceito de julgamento por pares, que consideramos fundamental na justiça moderna, era uma realidade cotidiana entre os piratas do século XVII e XVIII. Seguros de vida, proteção social, antes do estado de bem-estar.
Talvez uma das inovações mais surpreendentes dos piratas tenha sido a criação de sistemas de seguro de vida e proteção social. Séculos antes dos primeiros programas governamentais de previdência social, os piratas já haviam desenvolvido esquemas sofisticados para proteger seus membros e suas famílias. O Código Pirata estabelecia compensações específicas para diferentes tipos de ferimentos e deficiências adquiridas em serviço. Um pirata que perdesse uma perna em combate recebia uma compensação significativa, geralmente equivalente a vários anos de salário de um marinheiro comum. A perda de um braço, um olho ou outros ferimentos graves também eram compensados proporcionalmente. Este sistema não era apenas progressivo para sua época, era mais generoso que muitos programas de seguro de vida modernos. Os piratas entendiam que a natureza perigosa de sua profissão exigia proteção adequada para aqueles que se arriscavam pela tripulação. Eles criaram essencialmente o primeiro sistema de seguro de acidentes de trabalho do mundo. Mas a proteção social pirata ia além dos ferimentos. Eles estabeleceram fundos comunitários para cuidar de piratas aposentados, viúvas e órfãos. Quando um pirata morria em combate, sua família recebia uma pensão que garantia sua sobrevivência. Este conceito de responsabilidade coletiva pelo bem-estar dos membros era completamente revolucionário numa época em que a maioria dos trabalhadores não tinha qualquer proteção social. Os piratas também desenvolveram sistemas de aposentadoria. Piratas mais velhos, que não conseguiam mais participar ativamente de ataques, recebiam porções menores, mas garantidas, dos tesouros capturados. Eles podiam se aposentar em bases piratas, estabelecidas em ilhas como Tortuga ou Madagascar, onde viviam com dignidade graças aos fundos coletivos da Irmandade. Cuidados médicos, cirurgiões e medicina avançada a bordo. Uma das imagens mais persistentes de Hollywood é a do pirata cuidando de ferimentos com rum e uma mordaça de couro. Esta representação ignora completamente o fato de que os piratas eram pioneiros em cuidados médicos marítimos, frequentemente empregando cirurgiões mais qualificados que aqueles encontrados em navios da Marinha Real. Os piratas entendiam que a saúde da tripulação era fundamental para o sucesso de suas operações. Diferentemente dos navios mercantes, que frequentemente navegavam sem qualquer cuidado médico adequado, os navios piratas quase sempre incluíam cirurgiões qualificados em suas tripulações. Estes cirurgiões piratas não eram açougueiros improvisados, como Hollywood gosta de retratá-los. Muitos eram médicos treinados que haviam abandonado a prática convencional em busca de melhores oportunidades nos mares. Outros eram cirurgiões experientes da Marinha que se juntaram aos piratas devido às melhores condições de trabalho e remuneração. O Código Pirata estabelecia que os cirurgiões recebiam porções dobradas dos tesouros capturados, reconhecendo a importância vital de seus serviços. Esta valorização financeira atraía profissionais qualificados e garantia que os piratas tivessem acesso a cuidados médicos superiores aos disponíveis na maioria dos navios legítimos. Os piratas também foram pioneiros em técnicas de medicina preventiva marítima. Eles desenvolveram protocolos para evitar o escorbuto, uma doença devastadora que matava milhares de marinheiros em viagens longas. Enquanto a Marinha Real só oficialmente reconheceu a importância da vitamina C décadas depois, os piratas já incluíam frutas cítricas e vegetais frescos em suas dietas sempre que possível. Os cuidados médicos piratas incluíam não apenas o tratamento de ferimentos de batalha, mas também medicina geral, odontologia básica e até mesmo cirurgias complexas. Os cirurgiões piratas
desenvolveram técnicas avançadas de amputação e tratamento de ferimentos que frequentemente salvavam vidas que seriam consideradas perdidas em outros contextos. A economia pirata, mais justa que o capitalismo nascente. Enquanto Hollywood retrata os piratas como bandidos gananciosos acumulando tesouros para si mesmos, a realidade era muito diferente. Os piratas operavam sob um sistema econômico mais igualitário que qualquer sociedade contemporânea, com distribuição de riqueza que faria inveja aos reformadores sociais mais progressistas. O sistema de distribuição de tesouros piratas era baseado em princípios de equidade e mérito que eram revolucionários para a época. Diferentemente dos navios mercantes, onde os capitães ficavam com a maior parte dos lucros, enquanto os marinheiros recebiam salários miseráveis, os piratas dividiam suas presas de acordo com códigos estabelecidos democraticamente. Tipicamente, o capitão recebia 2 porções, o imediato 1,5, e cada membro regular da tripulação, uma porção completa. Esta diferença relativamente pequena entre os salários mais altos e mais baixos criava uma sociedade muito mais igualitária que qualquer outra da época. Para comparação, nos navios mercantes, o capitão podia ganhar dezenas de vezes mais que um marinheiro comum. Os piratas também praticavam uma forma primitiva de capitalismo participativo. Antes de cada viagem, a tripulação votava sobre os objetivos, rotas e estratégias. Os lucros eram divididos apenas depois que todos os custos operacionais eram cobertos, incluindo manutenção do navio, suprimentos e os fundos de seguro discutidos anteriormente. Este sistema econômico pirata incentivava a cooperação e o trabalho em equipe de forma muito mais efetiva que os sistemas hierárquicos dos navios convencionais. Como todos se beneficiavam igualmente do sucesso da operação, havia motivação genuína para que cada membro da tripulação desse o seu melhor. Diversidade e inclusão, séculos à frente de seu tempo. Uma das omissões mais flagrantes de Hollywood é a extraordinária diversidade das tripulações piratas. Os filmes geralmente mostram piratas como homens brancos europeus, ignorando completamente a rica diversidade étnica e cultural que caracterizava as verdadeiras comunidades piratas. A realidade era que os navios piratas eram provavelmente os locais mais diversificados e inclusivos do mundo atlântico dos séculos 17 e 18. Piratas africanos, nativos americanos, europeus de várias nacionalidades e mestiços trabalhavam lado a lado como iguais. Algo impensável na sociedade terrestre da época. Esta diversidade não era apenas tolerada, era celebrada e valorizada. Os piratas reconheciam que diferentes origens culturais traziam diferentes habilidades e conhecimentos. Navegadores árabes contribuíam com técnicas de navegação avançadas. Marinheiros africanos traziam conhecimentos sobre correntes e ventos tropicais. E nativos americanos ofereciam expertise sobre geografia costeira das Américas. Mais impressionante ainda, muitas tripulações piratas incluíam mulheres como membros plenos, não apenas como passageiras ou cativas. Piratas femininas como Annie Bonny e Mary Read são conhecidas pela história, mas elas não eram exceções isoladas. Documentos históricos mostram evidências de dezenas de mulheres piratas que comandavam respeito igual ao de seus companheiros masculinos. A inclusão pirata se estendia também a escravos fugitivos, que encontravam nos navios piratas uma das únicas oportunidades de liberdade genuína disponíveis na época. Diferentemente da sociedade terrestre, onde a cor da pele determinava o status social, nos navios piratas, o que importava era a habilidade e a lealdade à tripulação. Governança e liderança. Democracia em ação. O sistema de governança pirata era uma forma sofisticada de democracia participativa que antecipou muitos conceitos políticos modernos.
Diferentemente da imagem hollywoodiana de capitães ditatoriais, os verdadeiros capitães piratas eram líderes eleitos com poderes limitados e sujeitos à prestação de contas constante. A eleição de capitães piratas era um processo democrático genuíno. Qualquer membro da tripulação podia ser candidato e a votação era secreta e livre. Os capitães serviam por tempo indeterminado, mas podiam ser destituídos a qualquer momento por voto de desconfiança da maioria da tripulação. Este sistema criava uma liderança responsiva e efetiva. Os capitães piratas sabiam que sua autoridade dependia da confiança e aprovação contínuas de seus subordinados, o que os incentivava a tomar decisões no melhor interesse da tripulação como um todo. Além do capitão eleito, os navios piratas frequentemente tinham outros cargos eletivos, incluindo o Quartermaster, uma espécie de segundo no comando responsável pela disciplina e distribuição de suprimentos, o navegador e até mesmo representantes para diferentes especialidades como artilheiros e carpinteiros. As decisões importantes eram tomadas em assembleias gerais da tripulação, onde cada pirata tinha direito à voz e ao voto. Este processo democrático cobria tudo, desde a escolha de alvos para ataques até a resolução de disputas internas e mudanças no código da tripulação, inovação tecnológica e naval. Contrariamente à imagem de atraso tecnológico perpetuada por Hollywood, os piratas eram frequentemente inovadores navais, desenvolvendo técnicas e tecnologias que posteriormente foram adotadas pelas marinhas oficiais. Os piratas pioneiraram muitas táticas navais que se tornaram padrão na guerra marítima. Eles desenvolveram técnicas de abordagem rápida, uso eficiente de artilharia naval e estratégias de combate que maximizavam suas vantagens contra navios maiores e mais fortemente armados. A necessidade de velocidade e manobrabilidade levou os piratas a fazer modificações inovadoras em seus navios. Eles desenvolveram configurações de vela que permitiam navegação mais rápida e manobrável. Criaram sistemas de comunicação por bandeiras que eram mais eficientes que os métodos navais convencionais e experimentaram com diferentes tipos de armamento naval. Os piratas também foram pioneiros em técnicas de manutenção naval em alto mar. Como não tinham acesso a estaleiros oficiais, eles desenvolveram métodos inovadores para reparar e manter seus navios durante viagens longas. Muitas dessas técnicas foram posteriormente adotadas por marinhas oficiais. A verdade sobre o tesouro. Pirata Hollywood criou a imagem romântica de piratas enterrando baús de ouro e prata em ilhas desertas. Mas a realidade econômica da pirataria era muito mais complexa e interessante. A maioria dos tesouros piratas não consistia em ouro e joias, mas em mercadorias práticas e valiosas, como especiarias, açúcar, tabaco, índigo e outros produtos comerciais. Os piratas eram essencialmente comerciantes não autorizados que interceptavam e redistribuíam bens no mercado atlântico. Esta realidade econômica explica por que os piratas desenvolveram redes comerciais sofisticadas. Eles precisavam converter suas presas em dinheiro ou suprimentos úteis, o que requeria relacionamentos com comerciantes, financiadores e até mesmo oficiais governamentais corruptos em vários portos. Os piratas mais bem-sucedidos não eram necessariamente os mais violentos, mas aqueles que entendiam melhor os mercados e as oportunidades comerciais. Eles estudavam padrões de comércio, rotas de navegação e flutuações de preços para maximizar o valor de suas capturas. Tecnologia de comunicação e inteligência. Uma área onde os piratas eram verdadeiramente avançados era na coleta e uso de informações. Eles desenvolveram redes de inteligência que rivam as operações de espionagem governamentais da época. Os piratas mantinham extensas redes de informantes em portos ao longo do Atlântico.
Estes informantes forneciam dados sobre cargas valiosas, rotas de navegação, forças navais e oportunidades comerciais. Esta informação era compartilhada entre diferentes tripulações piratas através de um sistema informal, mas eficiente de comunicação. Eles também desenvolveram códigos e sistemas de comunicação encriptados que permitiam coordenação entre diferentes navios e bases piratas. Alguns destes códigos eram tão sofisticados que levaram décadas para serem decifrados pelas autoridades. Impacto social e político. O impacto dos piratas na sociedade atlântica foi muito maior do que Hollywood jamais reconheceu. Eles não eram apenas criminosos à margem da sociedade, mas atores importantes que influenciaram o desenvolvimento econômico, político e social das Américas. Em muitas regiões, especialmente no Caribe, os piratas forneciam serviços essenciais que os governos oficiais não conseguiam oferecer. Eles protegiam comunidades locais contra ataques de potências rivais, forneciam bens comerciais a preços acessíveis e ofereciam empregos para pessoas marginalizadas pela sociedade oficial. Os piratas também desempenharam um papel crucial no desenvolvimento de conceitos de liberdade individual e direitos humanos. Suas comunidades demonstraram que era possível criar sociedades baseadas em princípios igualitários e democráticos, inspirando movimentos de reforma social em todo o mundo atlântico. Por que Hollywood mentiu? A questão permanece. Por que Hollywood criou uma imagem tão distorcida dos piratas? As razões são complexas e revelam muito sobre nossa própria sociedade e valores. Primeiro, a verdadeira história dos piratas desafia narrativas convencionais sobre progresso social e político. Aceitar que piratas do século XVII tinham sistemas sociais mais progressistas que muitas sociedades modernas questiona nossas suposições sobre civilização e desenvolvimento. Segundo, a imagem romântica do pirata como rebelde individualista serve melhor aos propósitos do entretenimento comercial que a realidade complexa de comunidades democráticas sofisticadas. É mais fácil vender bilhetes para filmes sobre aventureiros solitários que sobre inovadores políticos coletivistas. Terceiro, reconhecer os avanços sociais dos piratas forçaria uma reavaliação incômoda de instituições históricas respeitáveis como a Marinha Real, governos coloniais e empresas comerciais que frequentemente tratavam seus subordinados pior que os piratas tratavam suas tripulações. Lições para hoje. A verdadeira história dos piratas oferece lições valiosas para nossos desafios contemporâneos. Eles demonstraram que é possível criar organizações baseadas em princípios democráticos, distribuição equitativa de recursos e responsabilidade social mútua. Seus sistemas de proteção social anteciparam muitos programas modernos de bem-estar, mostrando que comunidades podem cuidar de seus membros vulneráveis sem sacrificar eficiência ou produtividade. Sua Abraço da Diversidade demonstrou que equipes multiculturais podem ser mais eficazes que grupos homogêneos. Talvez mais importante, os piratas provaram que alternativas aos sistemas hierárquicos tradicionais não apenas são possíveis, mas podem ser superiores em termos de justiça, eficiência e satisfação dos participantes. Conclusão: a verdade liberta. A verdadeira história dos piratas é infinitamente mais fascinante que qualquer fantasia hollywoodiana. Eles não eram apenas bandidos romantizados, mas pioneiros sociais que criaram algumas das primeiras sociedades verdadeiramente democráticas e igualitárias do mundo moderno. Suas inovações em governança democrática, proteção social, diversidade e inclusão anteciparam desenvolvimentos que consideramos fundamentais na sociedade moderna. Eles demonstraram que é possível criar comunidades baseadas em cooperação,
justiça e responsabilidade mútua, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Hollywood pode ter vendido uma mentira sobre os piratas, mas a verdade é muito mais inspiradora. Os piratas reais nos mostram que sempre existe potencial para criar sociedades melhores e mais justas, independentemente das limitações impostas pelas estruturas de poder existentes. Você ficou chocado com essas revelações sobre a verdadeira história dos piratas? Esta é apenas uma pequena amostra das mentiras que Hollywood e a história oficial têm perpetuado por séculos. Existem dezenas de outras verdades históricas surpreendentes que foram deliberadamente ocultadas ou distorcidas para servir interesses específicos. Quer descobrir mais verdades ocultas? Inscreva-se no meu canal agora mesmo para receber notificações de novos vídeos reveladores. Curta este vídeo. Se ele mudou sua perspectiva sobre a história, comente qual mentira histórica mais te surpreendeu. Compartilhe com amigos e familiares que precisam saber a verdade. Não perca nenhuma revelação. Ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo expondo mentiras históricas. Juntos, vamos desmascarar as mentiras e descobrir a verdade que eles não querem que você saiba.